Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que as bênçãos do Senhor inundem a sua vida e a sua casa hoje. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, eu estou aqui hoje para orar junto com vocês. Olha, eu creio de todo o meu coração que Deus tem algo especial para compartilhar com você agora. E eu estou muito grato por esse momento, porque é nessa hora em que nós somos tocados pela palavra de Deus. Irmãos, não adianta nada nós orarmos, não adianta irmos à igreja, se a palavra não for a base da nossa vida. Jesus, quando estava no Sermão da Montanha, ele nos trouxe ensinamentos valiosos. Se você ler Mateus 5, Mateus capítulo 6 e o capítulo 7, ele traz ensinamentos profundos para a nossa vida. E no final, ele completa dizendo: se você ouvir essas palavras e colocar em prática, você é como um homem que é sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, vieram as enchentes, e a sua casa não caiu. Por quê? Porque a palavra, irmãos, ela é a base, ela é o sustento de tudo. Amém? É por isso que aqui, antes de orar, eu sempre trago um ensinamento do dia. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas dizendo que estão conhecendo mais da Bíblia, que estão passando mais tempo com Deus e até a sua fé foi renovada, simplesmente porque agora a pessoa está entendendo melhor como Deus trabalha, como Deus tem planos maravilhosos para essa pessoa. Oh, meus amados, por isso eu peço, continue comigo aqui todo dia. Eu não quero perder essa conexão com você, porque aqui é como se fosse um culto. É o momento em que você aquieta o seu coração e aí o Espírito Santo começa a falar diretamente com você, direcionando os seus passos. Amém? E hoje eu quero trazer uma mensagem, irmãos, que eu estava lendo aqui e Deus tocou fortemente no meu coração. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos tão acostumados a conviver com pessoas que têm a mesma crença que nós, irmãos na fé, pessoas que estão na igreja, e a gente se torna intolerante com aqueles de fora. E eu estava aqui lendo uma passagem de João, capítulo 18, versículo 10, que é aquele momento em que Jesus estava prestes a ser traído e preso, poucas horas antes dele ir para a cruz. E a Bíblia diz nesse capítulo que Pedro, ele de repente ficou muito nervoso de perceber que Judas, junto com os outros soldados, estavam vindo para prender Jesus. E foi naquela hora que Pedro cortou a orelha de um dos soldados. E esse homem se chamava Malco. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas dificilmente você prestou atenção ao que realmente essa cena representa. Irmãos, quando Pedro cortou a orelha daquele soldado, pense numa coisa, aquele homem estava prendendo Jesus. Ele não tinha razão nenhuma para ser perdoado, para receber misericórdia. Mas naquele momento Jesus advertiu Pedro e disse que ele não deveria usar a espada para não morrer pela espada. E então Jesus colocou a orelha no soldado de volta e ele então foi completamente curado. Irmãos, talvez vocês nunca prestaram atenção nisso, mas isso nos mostra o cuidado de Jesus, não apenas com aqueles que o seguiam, mas também com aqueles que naquele momento pareciam estar totalmente contra ele. E eu fico impressionado de ver que Pedro ainda não tinha aprendido com Jesus as principais lições do perdão, do amor. Em momento algum ele viu Jesus se defendendo. Em momento algum ele viu Jesus desejando mal para o seu próximo. Então Pedro não deveria se preocupar, porque Jesus já estava alertando e avisando os discípulos há um bom tempo de que ele seria preso, machucado, humilhado e depois ele seria crucificado. Tudo isso para pagar o preço pelos nossos pecados. Irmãos, então isso nos mostra que nós podemos estar caminhando com Jesus há tanto tempo e ainda sermos imaturos e ainda sermos carnais, porque Pedro agiu pela carne, ele agiu na força do seu braço. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que se nós dissemos que temos o Espírito Santo, devemos também ser guiados por ele. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é só uma peça de decoração, ele não é apenas algo simbólico que acontece na nossa vida, não. O Espírito Santo está aí dentro de você, se é que você já entregou a sua vida para Jesus. E agora o Espírito Santo está aí para causar uma revolução, uma transformação no seu coração. Amém? O Espírito Santo quer mudar a sua maneira de falar, sua maneira de pensar e também de agir. Não adianta nada você saber versículos de cor, você conhecer a palavra, você cantar louvores o dia inteiro, se na hora de demonstrar compaixão e misericórdia, você se revolta, você coloca outra pessoa na justiça, você deseja o mal contra alguém.
tome cuidado, porque esse não é o Espírito Santo que está agindo, mas é a sua carne. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que aquele que age segundo a carne, ele desagrada a Deus. Então, quando nós vemos esse momento de graça que Jesus demonstrou para aquele homem que era o seu oponente, aqui eu aprendo muito sobre o coração de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que se nós quisermos conhecer a Deus, devemos olhar para o seu Filho, porque Ele é a imagem exata de quem é Deus. Irmãos, quando eu olho para Jesus, eu consigo enxergar que nós temos um Deus amoroso, um Deus que nos ama. É claro, é um Deus que é justo, um Deus que vai condenar o pecado. Mas enquanto a pessoa estiver viva, ainda há esperança. A porta da graça está aberta. E o próprio Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. E quem quiser se arrepender, quem quiser se achegar até Ele, encontrará misericórdia. Glória a Deus! Você está entendendo essa mensagem de hoje? Então escreva aqui nos comentários: pastor, Deus está falando comigo, Deus está tocando o meu coração. Isso vai encorajar outras pessoas a continuarem ouvindo essa mensagem. E aí, irmãos, quando a gente olha esse milagre que Jesus fez, em primeiro momento pode parecer apenas mais um milagre entre tantos outros no ministério de Jesus. Mas tem algo aqui que revela o coração do Pai por trás de cada detalhe. Quando Cristo toca a orelha ferida de Malco, ele não apenas estava dando um fim a toda a violência, ele não estava apenas revertendo uma rebelião, uma revolta, mais dor e tristeza ainda. Não, ele estava mostrando o amor de Deus, principalmente por aqueles que estão cegos espiritualmente, aqueles que ainda não entendem das coisas do alto. E em outras palavras, o poder de Deus, irmãos, não é restrito somente àqueles que aparentemente merecem. Deus alcança até aqueles que, como Paulo antes da sua conversão, perseguiam, falavam mal do Evangelho. Ô irmãos, quantos de nós aqui estão nos ouvindo e antes de se converter, antes de vir para Jesus, criticava pastores, criticava as pessoas, não queria saber da Bíblia e hoje estão aqui ouvindo a palavra, entendeu? Agora imagine se você estivesse pagando pelos seus erros do passado. Imagine se Deus pesasse a mão sobre você em cada vez que você errasse. Irmãos, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz no livro de Lamentações que graças a Deus nós temos as misericórdias dele, que se renovam a cada manhã, senão todos nós estaríamos consumidos. Então esse é um lembrete de que Deus, ele é um Deus de graça, um Deus que perdoa, um Deus de misericórdia para todos que se rendem à sua presença. E é aí também que nós vemos o quanto Deus nos ama, mesmo antes de nós nos convertermos. Porque lá em Romanos 8 diz que Deus prova o seu amor por nós quando ainda éramos seus inimigos. E é interessante, irmãos, que teve um dia que eu comentei sobre isso, eu preguei sobre essa palavra. E aí uma irmãzinha disse para mim: pastor, eu nunca fui inimiga de Deus. Olha, o que o senhor pregou foi totalmente errado. Mas aí eu mostrei para ela o seguinte: o nosso pecado, irmãos, ele nos tornava inimigos do Senhor. Quando nós agimos pela carne, nós desagradamos a Deus. E quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca cobiçou algo que não era seu? Ou uma mulher ou um homem que não era sua? Então, nós, irmãos, pecamos o tempo todo. E o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele é puro, Ele é santo. E o sangue dele pode nos purificar, de forma que não fique nenhum resquício, nenhuma condenação, nenhuma barreira mais entre nós e o nosso Deus. Amém? Irmãos, se nós formos buscar outras histórias da Bíblia que se conectam com essa história do soldado Malco, nós podemos lembrar de Davi, por exemplo. 2 vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei Saul, que tanto perseguia ele. Saul queria ver Davi morto, mas Davi mostrou que ele era um homem segundo o coração de Deus, não apenas quando ele enfrentou Golias, o gigante, não, mas simplesmente por ele não ter demonstrado vingança contra Saul. Ele teve a chance de matar Saul, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele queria honrar a Deus. Ele evitou derramar sangue e ele demonstrou que ele era guiado pelo mesmo coração que Jesus iria exigir muitos séculos depois. Um coração que ama até o inimigo. E um outro exemplo é do próprio apóstolo Paulo, que antes de conhecer a Cristo, ele era Saulo e ele era um perseguidor da igreja. E mesmo assim, Deus não apenas perdoou ele, irmãos, mas Deus o levantou como um dos maiores pregadores de todos os tempos, entendeu?
Então esses testemunhos que nós lemos na palavra nos lembram que o propósito de Deus é muito mais amplo do que os nossos julgamentos temporários. Irmãos, eu fico bobo de ver o quanto as pessoas julgam precipitadamente. Elas olham a aparência de alguém, elas olham o jeito da pessoa e já fazem um julgamento, um preconceito sobre aquela pessoa. Mas Deus, irmãos, Ele não vê dessa forma. Deus, Ele enxerga o que Ele pode fazer na nossa vida. E a gente também não pode ficar esperando algo das pessoas que elas não receberam. Nem todas as pessoas conheceram o amor de Deus, nem todas conheceram a palavra, e por isso Jesus não espera delas muita coisa. Então o que eu senti no meu coração de te trazer hoje aqui é que nós precisamos ser mais compassivos, precisamos orar até mesmo por aquelas pessoas que nos ferem, pelos familiares que nos rejeitam, pelos colegas de trabalho que nos ridicularizam ou até mesmo por amigos que nos traíram. Irmãos, essas pessoas não sabem o que fazem, elas muitas vezes estão cegas espiritualmente e nós só conseguiremos perdoar, só conseguiremos vencer o mal com o bem se nós buscarmos a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e a Bíblia diz no livro de Atos que ele soprou sobre cada um deles o Espírito Santo. E sabe o que Jesus falou logo em seguida? Ele disse: amem como eu os amei, perdoem como eu os perdoei. Então, irmãos, essa é a base, essa é a essência do Evangelho. E se nós praticarmos isso, com certeza estaremos agradando a Deus. Amém? Irmãos, esse amor que eu disse para vocês que Deus deseja que a gente revele para os outros, também serve para nós, sabe? Porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos, tão incapazes de agradar a Deus, tão incapazes de ser aceitos pelo Senhor, que nós começamos a dar brechas para o inimigo, começamos a abrir espaço para o pecado na nossa vida. Talvez você hoje mesmo está lidando com sentimentos de frustração, arrependimento ou até culpa por ter tomado decisões equivocadas. Mas assim como Pedro, que agiu por impulso e acabou cortando a orelha de Malco, gerando uma situação desastrosa, Jesus está te dizendo hoje: eu reparo o seu erro. Não caia mais em tentação, eu quero te sustentar. Amém? Irmãos, Pedro fez algo que teria consequências, mas Jesus ele trouxe perdão, ele trouxe ali um momento de graça. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu quero te lembrar aqui hoje, o amor de Deus não é só um sentimento bonitinho que simplesmente empurra os erros para baixo do tapete. Não, o amor de Deus ele produz mudança, amadurecimento. Assim como Jesus ele chamou a atenção de Pedro: Pedro, não queira usar a espada para que você não sofra consequências piores. Da mesma forma, Deus está nos dizendo hoje: não vá por esse caminho, não ande pela carne, ande pelo Espírito. Amém? E tente imaginar uma coisa: aquele soldado, ele merecia ser morto na verdade. Estava prendendo o Filho de Deus, irmãos, que não fez nada de errado. Mas Jesus perdoou ele para nos mostrar que nós devemos ser instrumento de graça na vida dos outros. Glória a Deus! Então agora nós vamos orar. Eu quero interceder por você, pela sua família. Eu quero que Deus faça uma obra linda na sua vida. Se você puder, no final da oração, eu vou só te pedir uma coisa: compartilhe, envie para o maior número de pessoas. Você não sabe o quanto isso pode abençoar e começar um novo ciclo de bênçãos na vida das pessoas, na vida da sua família, tá bom? Feche os seus olhos então e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que encheu o nosso coração de esperança hoje. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar que o teu amor não tem limites e que o Senhor age mesmo onde parece não ter mais solução. Oh, meu Deus, eu te agradeço por todos que estão aqui com o coração aberto, desejando um toque especial teu. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa que sofre por problemas emocionais, espirituais ou físicos. Oh, meu Deus, que as tuas mãos poderosas tragam restauração, cura e força para essa pessoa continuar caminhando. Pai, hoje nós aprendemos que o perdão é melhor do que a condenação. O perdão nos torna mais parecidos com Jesus, assim como Davi era segundo o coração do Pai. Ele perdoou Saul, assim como Paulo foi perdoado mesmo quando perseguia a igreja do Senhor, e o Senhor demonstrou compaixão. Eu creio, meu Deus, que hoje o Senhor libera sobre nós a tua graça.
Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão se sentindo oprimidas, culpadas, porque têm pecado e têm caído em tentação. Ó Jesus, fortalece os teus filhos, fortalece este homem e esta mulher. Não deixa eles, meu Pai, continuarem nesse ciclo de destruição, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e que se nós continuarmos agindo na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, o Senhor nunca agirá em nosso favor. E é por isso que a tua palavra diz que a vingança pertence a ti, e enquanto quisermos fazer justiça, a mão do Senhor não vai operar em nosso favor. Ó Deus, eu te peço aqui agora por pessoas que estão passando por dificuldades em todas as áreas. Abençoa, meu Pai, a vida financeira de cada um. Supra as nossas necessidades, Pai, nesse tempo difícil. Tem pessoas aqui, meu Pai, que outros estão devendo para elas. Senhor, sustenta essas pessoas, Pai, que nada venha lhes faltar e que o Senhor dê graça para que essa pessoa perdoe os seus inimigos, aqueles que tentaram prejudicá-los. Ó, meu Deus, abençoa os relacionamentos, trazendo reconciliação onde existe briga. Renove o amor dentro dos casamentos. Derrama, meu Pai, desta unção, dessa ousadia, para que essa pessoa consiga perdoar, amar e restaurar os relacionamentos. Senhor, eu oro também, meu Pai, para que todo mal que veio se levantando contra essa pessoa e contra essa família caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo causando desordem, causando prejuízos, causando perturbação na alma, está caído por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue nos cubra agora, trazendo paz, proteção e que o inimigo não encontre brecha alguma, mas que o Senhor nos fortaleça, nos encha com teu Espírito Santo e nós iremos te engrandecer cada dia mais. Aleluia! É em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo, Pai, porque hoje começou uma nova etapa na nossa vida. Hoje o perdão foi liberado e eu creio que bênçãos e mais bênçãos virão sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.